Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 27 de agosto, 21º domingo do tempo comum. Espírito Santo, desça sobre mim, enquanto passo esse momento de oração na Tua presença. Encha meu coração com Sua graça, para que eu possa reconhecer a presença e a autoridade de Jesus Cristo em minha vida, aqui, agora e sempre. O evangelho desse domingo é Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho de hoje situa-se num contexto em que os discípulos já estão convivendo com Jesus há algum tempo. Tornaram-se um grupo de amigos muito íntimos e estavam acostumados com o novo estilo de vida, andando junto com Jesus, sempre pelas estradas, procurando sempre a próxima cidade onde Jesus pregar e realizar os seus milagres. Claro que Jesus surpreendia os seus discípulos com seus discursos, suas pregações grandiosas, também os milagres que ele realizava. Mas isso poderia parecer um pouco normal, ficar normal na vida dos discípulos e nada de novo ser visto por eles. Então, de repente, Jesus interrompeu essa normalidade e perguntou a eles: Quem vocês dizem que eu sou? E o que as pessoas andam dizendo sobre mim? Por um momento, o mundo parece que prendeu a respiração, assim como cada um dos discípulos. Aquele contexto, aquela aparência de normalidade desapareceu no ar. E o compromisso com a missão foi testado naquele momento, enquanto os discípulos se preparavam para responder: Quem verdadeiramente é Jesus de Nazaré? Quem toma a palavra é Pedro, em nome de todos. E naquele momento confessa a sua fé. Confessa que Jesus é o Messias. E naquele momento, Pedro toma a palavra de todo o grupo e, numa única palavra, resume quem é Jesus, quem ele é e a fé deles em Jesus. Daquele momento em diante, Jesus estabelece Pedro como o responsável, não só pelo grupo, mas também por toda a obra que vai continuar dali em diante, a igreja. A igreja é colocada sob a fé de Pedro, que a partir daquele momento vai sustentar toda a igreja, e assim sucessivamente. Após Pedro, sempre alguém ocupou a cátedra de Pedro, a cadeira de Pedro, sendo responsável por guiar a igreja, por guardar os ensinamentos e a vida de Jesus e nos transmitir a integridade de tudo. O evangelho desse final de semana, desse domingo, nos leva a refletir
o nosso lugar na igreja, a nossa visão de igreja, o que nós entendemos por igreja. A igreja não é simplesmente um espaço físico, não é um lugar para irmos. A igreja, de fato, é aquela que conserva a vida de Jesus, a pregação, os milagres, os sacramentos. Diante de Pedro está Deus. Diante de nós, com a igreja, também está Jesus. E assim como os discípulos fizeram aquela pausa num silêncio momentâneo, às vezes os nossos joelhos podem vacilar por um segundo quando nós olhamos para Deus. Pedro finalmente quebrou o encanto quando professou a divindade em Cristo, fazendo com que todos que se sentiam tão confortáveis a um minuto fizessem uma pausa e refletissem. O momento de hoje, o domingo de hoje, é para a gente refletir. Quem é Jesus para nós? O que representa a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida? O que representa e qual é o lugar da igreja nas nossas vidas? Os discípulos estavam ali na presença de Deus, na presença de Jesus, e se sentiram inspirados a tirar as sandálias, a tirar os sapatos e ajoelharem-se, pois estavam ali num solo sagrado, como nos lembra o livro do Êxodo. Mas onde brilha a grandeza de Deus, o homem não é esmagado, ele é elevado. Pedro não recebeu ordem para se prostrar, mas ele foi elevado naquele momento para se tornar a principal testemunha de Jesus e o ministro da sua misericórdia. Pedro reconheceu a autoridade de Jesus. E nós reconhecemos também a autoridade de Jesus Cristo na igreja. A igreja que continua a sua obra redentora e salvadora. Mesmo que nós pequemos, mesmo que a gente caia, mesmo que a igreja seja pecadora, mas a igreja continua sendo o instrumento de salvação. E mesmo pecando, pela igreja nós somos reconciliados, pela igreja nós somos levados a Jesus, levados e conduzidos ao céu. Que a gente tenha a igreja como um presente de Jesus. Essa igreja que foi conferida, foi depositada em Pedro, que é pedra, que é a firmeza e o alicerce de tudo. Meu Senhor, enquanto o Senhor está diante de mim e me olha com toda a expectativa, considero tanto a sua grandeza quanto a sua humildade, essa presença viva na minha vida. O Senhor é o Filho eterno do Pai, verdadeiro Deus e Rei do Universo. E ainda assim o Senhor está interessado em mim e se preocupa com a minha pequena realidade, mesmo que a minha vida seja tão pequena. Renova a minha fé no Senhor e professo, sabendo que o seu reinado não esmagará o meu desenvolvimento, mas o fortalecerá. Senhor Jesus, hoje, pela sua graça, louvarei conscientemente a sua grandeza e poder em minha vida, permitindo que o Senhor me conduza a quaisquer responsabilidades que tenha em mente para mim. Deus abençoe você em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.